Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez. Bem-vindos a todos vocês que estão aqui comigo. Bem-vindos ao canal Os Mistérios do Tarô. Hoje eu venho com o Templo de Afrodite, como eu tinha falado para vocês numa tiragem anterior. Para quem não conhece o Templo de Afrodite é ele versus você. Em relação à mental, que é a mente, o sentimento e os desejos. Você é a mesma coisa, mente, sentimentos e desejo, né? E a conexão do casal, como é que essa história vai se desencadear aí, que é a 7ª carta central. E no final eu tiro um conselho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Mentalize aqui. Hoje eu não coloquei o baralho, tá? Hoje eu não coloquei o baralho, hoje eu coloquei aqui as pedras. Eu quero que... desculpa. Quero que vocês mentalizem aqui a pedra, o quartzo branco e a ágata rosa, roxinha, lilás. Parem o vídeo, mentalize com calma. Se tiver alguma dificuldade, fica com as duas opções, escolha as duas opções, porque às vezes na ansiedade a gente acaba escolhendo a opção errada, tá bom? Então, às vezes é sempre bom. Ficou na dúvida, ouve as duas opções e pega pra vocês aquilo que cabe na história de vocês. Se não cabe, deixa pro coleguinha, tá bom? Pensem com calma. Não tenha pressa, tá bom? Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo desde o começo. Gratidão aos novos inscritos. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Procuro fazer um trabalho o mais correto e honesto possível, né, para que vocês possam sair daqui sempre melhor do que chegaram, tá bom, pessoal? Então, assim, vamos lá. Essa é a primeira opção, quartzo branco. E a segunda opção, a ágata rosa, roxinha. Tá bom? Vamos lá. Gratidão do fundo do meu coração por todos vocês estarem aqui, tá bom? Vou começar colocando aqui a primeira opção. Vamos lá. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que todos que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Pessoal, vou sempre pedir a vocês que dê um like, não custa nada. Compartilhe o vídeo para que eles cheguem ao maior número de pessoas, para que as pessoas também sejam ajudadas, auxiliadas, que tenham clareza. Às vezes a pessoa está passando uma situação difícil e elas, às vezes, ouvem um vídeo de tarô desse, clareia a mente dela, às vezes tira até um peso de cima, clarear as ideias, tá bom? Não custa nada. É uma forma também da gente ajudar a fazer a nossa parte. Gratidão a todos vocês que estão aqui sempre comigo, tá bom? Vamos lá. Tarô, que você seja que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem, sempre. Vamos lá. Templo de Afrodite. Aqui é ele, tá? Bom, quais são os sentimentos, os pensamentos e o desejo, tá? Versus os meus queridos e minhas queridas aí. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para... Vou ver o fundo do deck aqui, tá? Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para todos que aqui estão saiam melhor do que chegaram. O que é que o Templo de Afrodite nos revela? Vocês, tá?
Minha intuição sentiu de ler assim agora e eu mudei, tá, gente? Eu ia pegar só 7 cartas, mas a intuição pediu e eu sempre vou seguir minha intuição. Pediu pra que eu pegasse uma dele e uma de vocês, tá bom? Deixa eu só fazer a troca aqui. Isso. Quero que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Energia principal. O eremita. O eremita. Opa, tem carta a mais aqui. Tarô que você seja instrumento, ferramenta de trabalho para o bem. Qual a energia central que meus queridos e minhas queridas estão vibrando? Gente, vou afastar essas cartas aqui, tá? Aqui é o fundo do deck. Aqui também, que eu vou ler também com o fundo do deck. Tá? Aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá? Aqui, ele versus vocês, tá bom? Qual é a energia que tá regindo ele nesse momento, né? No templo de Afrodite? Ele tá no eremita, né? Ele tá no eremita, ele tá buscando intuição, buscando... Aqui, pela energia principal, ele tá buscando sabedoria, tá bom? Tá buscando sabedoria, se afastou pra pensar, pra analisar. Porque o eremita é muito isso, né? A pessoa se afasta pra se autoconhecer, pra autoanalisar, pra entender o que tá acontecendo em volta dessa situação, né? E assim, com a carta da força, significa que ele tá fazendo uma força danada, né? Tentando reprimir até seus próprios sentimentos, que foi o fundo desse deck. Tá tentando reprimir seus próprios sentimentos, tá bom? Enquanto vocês estão na carta do julgamento, querendo novas oportunidades, que é o fundo do deck dele, né? Enfim, que é o fundo do deck dele. Vocês estão no julgamento, vocês estão querendo novas oportunidades, vocês estão querendo uma nova chance, vocês estão querendo novas oportunidades. Acredito eu aqui, mesmo sem abrir a carta aqui, que vocês estejam separados. Mas vamos lá. Eu vou aqui. Quais são o mental dele, né? Aqui é ele. 2 de ouros. Então, no 2 de ouros, aqui eu vejo, né, que é uma pessoa que está equilibrando muito. De repente, essa energia do eremita é justamente por isso. Ele está equilibrando muito. Aconteceu algo aí onde ele está tentando buscar equilíbrio, que ele está tentando equilibrar os sentimentos dele, até porque aqui, por mais que é um naipe de ouros, tem água nesse tarô, né? Então tem sentimentos. É uma pessoa que tem sentimentos, mas no inconsciente dele, ele também quer novas oportunidades, né? O mental dele tá equilibrando, tentando ter... tentando se estabilizar de alguma coisa aí nessa relação, que aconteceu nessa relação. Vamos ver você. O pensamento dele é esse, tá? Você... Gente, ó... Ai, 2 de pentáculos e 2 de copas. Aqui é vocês, tá? Aqui tem muito sentimento, né, gente? 2 de copas é a carta da reciprocidade, é a carta do amor, do casal perfeito, aquela coisa né, que vocês se olham assim e falam, é a pessoa que eu quero pra minha vida. Então, assim, o que eu vejo aqui? Eu vejo que vocês têm muito sentimento por essa pessoa. O mental de vocês, vocês querem a pessoa de volta, né? É tanto que vocês estão no julgamento. Não tem nem o que discutir. Só que ele tá no eremita, né? Ele tá buscando se autoconhecer, ele tá buscando entender o que tá acontecendo nessa relação. Então, o mental dele e o seu, nesse momento, por mais que sejam 2 de copas, ele tá buscando se conhecer. E vocês estão querendo novas oportunidades. Vamos ver aqui os sentimentos. Rainha de espadas. Vamos lá. Bom,
Gente, eu não posso deixar de falar aqui. Eu vou sempre falar a verdade, tá bom, gente? Eu vou sempre falar a verdade. Ele tá na rainha de espadas, né? Tá racional demais. Por isso que ele tá no modo eremita. Tá muito racional, tá analisando, tá analítico. Está extremamente analítico. Tá perspicaz. Tá tentando ser honesto com ele mesmo, com os próprios sentimentos. Olha, isso aqui casa perfeitamente com o eremita, onde alguém se afasta, né, para poder pensar, para se autoanalisar. Então, os sentimentos dele nesse momento estão totalmente racionais. Agora vamos aqui ao de vocês. 10 de espadas. Vocês querem finalizar, né? Vocês estão querendo finalizar esse afastamento, vocês querem que venha atrás, quer acabar com isso. Vocês estão... O que eu posso... ó. Vocês podem achar que é brincadeira, eu falei 2 de espada, mas perdão, não é 2 de espada não, corrigindo, é o rei de espadas. Rei e rainha de espadas. Rei e rainha de espadas. Então, o que eu posso dizer? Vocês estão vibrando praticamente a mesma coisa. Por mais que vocês gostem, vocês também estão vibrando racionalidade, né? O casal perfeito, rei e rainha de espadas. Os dois estão muito racionais, os dois estão muito tentando ser honestos ambos um com o outro, óbvio, né? Óbvio. Só que a característica do rei e da rainha, de uma certa forma, é um pouco diferente. A rainha, ela é bem perspicaz. E o rei, ele é bem racional, porém justo, né? Muito justo. Não que a rainha não seja justa, até porque ela é honesta, né? Mas ela tem algumas... né? Talvez ele seja um pouco mais sarcástico em algumas atitudes, seja irônico em algumas atitudes, né? E também não seja tão flexível, tá? Também não seja tão flexível. Enquanto que o rei, ele é bem distante, ele é uma pessoa que analisa tudo de fora. Então, ou seja, aqui, quais são os sentimentos de vocês dois hoje? Racionalidade. Ou ambos entram em um consenso ou vão se afastar mesmo, não tem como haver uma volta. Os sentimentos de vocês são esses aqui, vocês querem comunicação correta, querem comunicação verdadeira, vocês querem que as coisas sejam justas para ambos. O pensamento dos dois aqui estão igual. Ele até um pouco mais que você, por quê? Porque ele tá no eremita, né? E você no julgamento. Você quer um novo recomeço, mas com verdades. Eu vejo bem isso aqui, tá bom? Agora vamos aqui para os desejos. Ai, Jesus, o lado desejo. Olha, gente, o que eu posso dizer dessa pessoa? E vocês também, tá? Aqui, quando o templo de Afrodite, ele me fala muita coisa também, quando a gente vai cruzando as cartas, tá? O desejo dele, celebrar, é um 9 de copas, né? Ele gosta da troca de elétron com vocês, ele adora, né? Porque a gente tá falando dele aqui e você aqui. Ele adora a troca de elétrons com vocês, é maravilhoso, vocês é a pessoa perfeita, ele tá numa zona de conforto, né? Ele se sente na zona de conforto quando está com você, na hora da troca de elétrons ali, na troca de partículas. Ele ama isso, né? Então, assim, por mais que ele esteja equilibrado, tenha afastado, esse afastamento só que na parte do desejo, né? Ele tem aqui aquela coisa, tipo, sabe? Ali é bom, eu gosto de estar ali eu me sinto confortável, ali eu me sinto realizado, entendeu? É isso que eu vejo. 9 de copas é essa carta, ela fala de completude, de zona de conforto, de estar ali. Ele se sente saciado nessa hora com você. É isso, exatamente isso. E você? 10 de copas. Gente, os dois. Ai, desculpa, rainha de copas. Ai, rainha de copas. Vamos lá. Vocês estão na rainha de copas, né? O que eu posso dizer? Rainha de copas. 2 cartas de copas aqui. A rainha de copas, ela é doce, né? Amorosa, sensível. Vocês estão vibrando aqui. Isso. Qual é o desejo de vocês? Vocês querem se sentir amada, vocês querem se sentir desejadas, vocês querem se sentir
o centro das atenções. Por que eu tô falando? Porque caiu a rainha de copas no seu desejo. Então você deseja o quê? Ser amada, você deseja ser compreendida, você deseja ser protegida, você deseja ser acolhida, você quer alguém que te entenda, né? E eu vejo muito isso aqui, né? Nessas cartas aqui, você tem muito sentimento por essa pessoa. Nesse momento, eu sinto que ele também tem sentimento por você, porque aqui tem copas, ele tem, mas ele tá na racionalidade. Ele tá na racionalidade. Ele tá analisando todos os fatos, tá pesando todos os fatos. Só que você quer um recomeço, né? Você quer novas oportunidades. Pô, você vai tentar ser mais claro, você quer clareza nas coisas, mas você tem muito sentimento, né? Então, eu vejo aqui que nessa tiragem aqui, as cartas que estão ocultas é como você quisesse uma finalização. Vamos parar com isso, vamos voltar. Eu vejo isso aqui. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, tá bom? O mental dele, né? O desejo dele para com você é de sentimento, né? Como ele te vê. Ele tem sentimento com você, né? Isso aqui é fato aqui. Eu tenho sentimento. Por mais que tenha racionalidade, dúvidas, que tá buscando equilíbrio, buscando entender o que tá acontecendo na relação de vocês, mas tem sentimentos aqui, tá? Então, assim, ele versus você, vocês estão em vibes parecidas, porém, você tá muito mais no amorzinho, no querer recomeçar, no, eu preciso ser acolhida, sabe assim? Caiu rei, rainhas aqui, vocês fazem o papo, você acha que ele é seu par perfeito, só que tem que tomar cuidado com uma coisa, que muitas vezes a gente tá com pensamentos e sentimentos criando ilusões. Como assim ilusões, Vitória? É assim, ó. Não sei o que aconteceu aí, cada um coloque na história de vocês aquilo que cabe a vocês. O templo de Afrodite, né, eu tô te fazendo uma tiragem, ele versus você. Eu vejo que vocês estão ao mesmo tempo, na mesma, dois aqui, claro que de naipes diferentes. Ele quer estabilidade. Talvez você não tenha dado estabilidade para ele emocional, tá? Talvez você não tenha dado. E você queira também a mesma coisa. Porém, muitas vezes vocês agem com a racionalidade na hora que não tenha que agir. Talvez tenha que deixar um pouco de emoção, vocês agem cheia de emoção na hora que não tenha que agir. Precisa um pouco de razão. E talvez seja isso, né? Eu falo talvez por quê? Porque eu não sei a história de todo mundo, né? Na verdade, não sei a história de ninguém aí do outro lado. Mas e também, eu né, acredito que nem tudo vai caber na história de todo mundo, porque tem muitos inscritos no canal. Agora, que eu vejo aqui claramente que você talvez não tenha dado estabilidade, né? Quando eu falo equilíbrio no mental para ele, porque eu vejo que ele tá em busca disso agora, e você tá toda no amorzinho, então eu vejo assim, aqui vocês se gostam, se afastaram, vocês estão afastados aqui, não tem como dizer que não, né? Ele sente muita falta de você, principalmente na troca de elétrons, gosta de você, mas eu acredito que você falta um pouco mais de ser um pouco mais racional. Talvez agora você esteja buscando isso, porque o seu sentimento é isso. Eu vou tentar ser racional. Buscando renovação, óbvio, né? Mas deixa eu ver aqui que vai desencadear dessa história. Rainha de Paus. E o Mago. Gente, olha. Se vocês estão afastados, esse afastamento vai acabar. Quando? Não sei, né? Eu não consigo adivinhar o futuro, né, gente? Porém, uma coisa eu digo, a gente tá lendo tarô, e tarô é tendência, não é sentença. Eu sempre vou falar isso. Tarô é a energia do momento, ele capta o passado, energia do passado com a energia do presente, a predominante. Eu vejo que aqui tem, acredito eu, bastante aqui, que essa pessoa vai procurar, ou vocês vão procurar, ambos aí, porque essa carta aqui é Rainha de Paus. Olha quantas rainhas aqui, Rainha de Paus, Rainha de Espadas, Rei de Espadas e Rainha de Copas. Então, ou seja, ele tá... qual que é o futuro da relação de vocês? Tem tudo para dar certo, vocês estão com todos os argumentos na mão, vocês se gostam, vocês se desejam, a troca de eletro é boa, mas vão ter que ser criativos. Por que vão ter que ser criativos? Gente, vai ter que ser criativo aqui, sabe por quê?
Talvez esse relacionamento aí, ó, já passou tantos altos e baixos, que hoje, acredito que um de vocês estão aí muito voltados para dentro de si, né? Voltados literalmente para dentro de si. Porque o Eremita me fala muito sobre essa busca de autoconhecimento, onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer para não falhar, né? O que eu vou poder das minhas atitudes melhorar. Eu vejo muito isso, tá? Então, assim, vocês vão ter que ser criativos, vocês vão ter que se dedicar, literalmente, porque o mago é dedicação, né? Iniciativa, vai ter que ter iniciativa. Mas o futuro da relação aqui é boa, uma rainha de paus e um mágico. Só que vocês vão ter que, ambos, tá? Apesar de quem tá ouvindo é vocês e não o outro. Mas assim, eu vejo que aqui o futuro da relação é bom. É uma relação onde vai ter que ter muita comunicação. Se vocês voltarem, se ambos se reaproximarem, muita comunicação. Por que eu tô falando de comunicação? Porque toda a base de uma relação saudável é a comunicação. Não tem como ser diferente, gente. A base de uma relação saudável é a comunicação. Então, assim, o futuro da relação é boa, mas ambos vão ter que tomar atitudes diferentes, tentar conversar, tentar resolver as coisas conversando no diálogo, mesmo que seja eu sempre falo isso, né? Mesmo que seja para brigar. Então, mesmo que seja para brigar. Por que eu falo isso? Porque às vezes, sempre um dos parceiros, ele evita a briga. E às vezes evitar a briga não é a melhor solução. E quando eu falo briga, não é bater boca, é conversar, literalmente conversar. Vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar. Eu falei nisso, você falhou nisso, eu falei naquilo, vamos tentar resolver. Porque às vezes o silêncio, ele faz o quê? Ele faz um abismo entre as pessoas. Literalmente um abismo. Então, se nós não pararmos para entendermos a nós mesmos, nos autoconhecer, saber onde erramos, saber onde o outro errou, e que muitas vezes o outro falha também porque nós falhamos, porque a gente deixou de se comunicar, porque a gente deixou de falar, desculpa, pessoal, deixou de se comunicar. Olha isso aqui. Só vou pegar isso aqui da mesa para que vocês entendam. A relação de vocês, né, de uma certa forma, é uma relação que faltou racionalidade. Da sua parte, não sei. Da dele, não sei. Talvez alguém aí agiu muito com emoção, né? Agiu bastante com emoção. Então eu vejo da seguinte forma. Eu vejo da seguinte forma, às vezes a gente é impulsiva, porque a gente tá falando a gente tem algumas cartas também que me falam sobre impulsividade, então a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado, porque às vezes na hora da impulsividade a gente fala as coisas que não deve falar. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Com a maturidade eu aprendi muitas coisas, mas eu ainda continuo muito de falar o que eu penso, e não vou mudar isso, né? Só que agora eu tô deixando pra falar depois. Porque se eu falo na hora, eu vou sair devorando todo mundo. Devorando, sabe? Eu falo que eu sou a junção da rainha de paus com a de espadas. Porque ao mesmo tempo que eu sou muito racional, eu sou muito impulsiva. Então, assim, e isso é uma característica, né, da rainha de paus, impulsividade. Ela é impulsiva. Ela sai devorando do naipe do fogo. Apesar que o que rege, né, o meu mapa astral é o naipe da terra. Porém, eu tenho, assim, essa voracidade do fogo, de sair devorando. Então, eu tô aprendendo hoje com a maturidade, tipo, paro, penso, deixo pra falar amanhã, deixo pra falar depois. E talvez seja isso que vocês precisam aprender. Porque na hora da raiva, a gente vai falar coisas que vai machucar o outro tremendamente. E era aquilo que a gente queria falar mesmo, mas a gente pode falar de forma diferente, entendeu? Isso eu tô aprendendo bastante. Porque, além de machucar o outro, eu percebo que eu falei de uma forma que talvez só magoou, não fez ele raciocinar. Então, a gente tem que pensar que eu vou falar de uma forma que faça ele raciocinar. Se vai magoar, aí vai depender o que ele vai fazer com as palavras que eu disse pra ele. Porém, eu já vou falar com mais cautela, com mais paciência,
porém não vou deixar de falar o que eu penso. Então talvez é isso que faltou nessa relação aqui. Minha intuição aqui gritando tá falando isso. O mental de vocês, você gosta dele, sente amor por ele, acha ele pá perfeito, tem reciprocidade. Você quer muito uma reciprocidade, quer que ele venha atrás. E ele tá equilibrando os pensamentos dele, ele tá no modo eremita, ele tá aqui na força, tentando ser gentil, até com ele mesmo. Às vezes a gente tem que fazer gentileza com a gente mesmo, né? Ele tá ali também, o fundo do deck aqui é o julgamento, e você na energia centro principal também saiu o julgamento, gente, também saiu. Então ele também quer voltar, ele também quer pensar. Porém, isso são os pensamentos dele, né? Se isso vai acontecer, eu não sei, né? Aqui é uma tiragem coletiva, não cabe na energia de todo mundo, e a gente tem que ter discernimento sempre. Os sentimentos, o sentimento dele tá de razão. Eu quero muito paz, eu quero viver em paz, eu quero ter uma conversa franca, eu quero ter um relacionamento aberto, claro, com comunicação. E você tá querendo o quê? Que ele compreenda você, que ele seja amorzinho, que ele que carregue você no colo, que você seja mais carinhosa, que você tá querendo que ele seja mais carinhoso, mais romântico. Você tá cheio de amorzinho, querendo amorzinho. Seus sentimentos são esses, você realmente gosta dele. Só que agora ele tá no racional, entendeu? E os desejos. E aqui eu falei desejo porque tem gente que faz o templo de Afrodite falando das possíveis atitudes. Eu deixei pra cá, pro meio das cartas. Então aqui qual é o desejo dele, né? Ele sente, você é o par perfeito para ele, você é o desejo realizado ali com ele, né? Ele tá ali confortável com você faz com que ele se sinta realizado. E realmente a troca de elétrons com vocês é muito boa, não tem o que discutir em relação a isso por conta dessa carta, né? E você tá no Rei de Espadas, ou seja, para que eles tentando ser lógica, tentando ser verdadeiro, você tá ali, tipo, o seu desejo nesse momento é que ele venha atrás, que ele seja verdadeiro. E o desejo dele nesse momento é se sentir confortável, que as coisas se resolvam, né? Agora, se isso vai acontecer, não sei. A gente tá falando de energia do momento, né? O tarô, como eu disse, não é tendência, é uma sentença. Então a gente tem que esperar. Agora, qual que é a conexão do casal? Gente, vocês têm uma boa conexão. O que vai enredar essa situação? Rainha de Paus e o Mago, né? Tem tudo para dar certo, só que precisa ter iniciativa, precisa ter atitude, precisa ter racionalidade. Por mais que vocês tenham todos os elementos na mão, vocês se gostam, tem sentimento, tem desejo, se dão bem. Não sei o que aconteceu aqui nessa história de vocês, tá? Não sei dizer o que aconteceu aqui. E que vocês não estão juntos. Alguma coisa aconteceu. Poderia aqui falar que existe uma outra pessoa? Poderia. Até poderia, tá? Mas eu não vou entrar nessa linha agora aqui, não. Por que eu não vou entrar nessa linha agora? Porque eu quero fazer ele versus você, tá? É sobre isso que é o tema. Uma outra situação eu posso fazer e falar se existe um quarteto, um triângulo aqui, eu não sei. Poderia dizer que tem? Poderia. Uma, duas, tem 2 rainhas e 2 reis, né? Poderia. Desculpa, 3 rainhas e 1 rei, né? Poderia. Mas não vejo, não sinto que isso aqui seja um quarteto, um triângulo, não sei. Porque a gente tá buscando sentimentos, tá buscando energia, tá captando a energia de vocês. A energia de vocês agora, neste momento, é essa. Eu vejo que aqui tem tudo para dar certo, só que alguma coisa afastou vocês aqui. O que foi? Só vocês sabem. Se quiserem comentar, podem comentar, que pra mim até acho bacana quando vocês comentam, vocês fazem algum comentário, é bom que eu, né, me entroso melhor com vocês. Mas quem escolher essa opção, gente, tem sentimento, mas alguma coisa que separou vocês, eu não sei se foi algo que vocês fizeram, ou algo que ele fez, ou é o comportamento de vocês, eu não sei. Mas aqui tá bom, tá? Não tem muito o que falar, precisa ser melhorada a comunicação entre vocês aí, né? Muitas vezes a gente, como eu falo, a gente deixa a emoção falar mais alto e não age com a razão. E eu acredito eu que é o que esteja faltando aqui, tá bom? Eu vou tirar um conselho pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um pouco secando aqui.
Vou puxar no povo cigano. Gente, espero que vocês tenham gostado do Templo de Afrodite. É uma coisa que eu gosto muito, Templo de Afrodite, porque dá pra mim analisar, né? Quando eu faço pra mim, eu analiso a mim e como o outro tá, né? Como o outro se sente. Isso é maravilhoso. E isso melhora muita coisa mesmo. Vocês não sabem o quanto isso melhora a nós, tá? Eu entendo melhor a situação que tá acontecendo comigo. Dá pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo com vocês. Talvez vocês sejam só movidos pela emoção e deixando de ser racionais. Então tem que ter muito cuidado. A mulher. Mantenha o equilíbrio através da reflexão. Verifique se está usando o coração e a razão na mesma medida. Se não está, enterrando suas aptidões. É hora de atualizar-se, criar novos projetos de vida, renovar o que é ultrapassado. Invista em você. Você é única. Resgate sua capacidade e aptidões. Quem faz a sua felicidade é você. O que eu falei aqui, ó? Vocês têm que equilibrar razão e emoção, né? Sempre. Vocês não estão equilibrando razão com emoção. O porquê vocês se afastaram, não sei. Só quem sabe é vocês e coloque na história de cada um de vocês. Mas eu vejo aqui que ele tá buscando a racionalidade. Que ele tá buscando se autoconhecer. Que ele tá se moldando. Enquanto vocês estão querendo amorzinho, querendo delicadeza. Gente, olha, todo relacionamento tem altos e baixos. Todo relacionamento ele requer, né? Como é que eu falo? Empenho. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente quer que o outro mude, só que a gente também não muda. A gente acaba, tá tudo bem agora, eu tô na minha zona de conforto. Vou dar um exemplo, vocês voltam aqui, tá? Alguém procura, alguém cede aí, vocês voltam, porque eu vejo que aqui vocês estão afastados, eu não vejo vocês juntos aqui, tá, gente? Eu não vejo, tá? Vocês não estão juntos. Então, o que acontece aqui? Às vezes vocês voltam, e aí você tá com a pessoa uma semana bem, 2 semanas bem, 3 semanas bem, 4, um mês bem, 2 meses bem. Daqui a pouco, vocês entram no ciclo vicioso de tudo de novo. Tá? Então a gente tem que romper crenças limitantes, a gente tem que buscar se autoconhecer, tá buscando se renovar, porque é muito fácil se manter na zona de conforto, né? Eu sempre falo uma coisa assim, ó. Eu falo assim, quando uma mulher ou um homem casa 2, 3, 4 vezes, o erro tá em quem? Na que se casou 4 vezes com 4 pessoas diferentes ou nele que é a mesma pessoa? Ou nela que é a mesma pessoa? A gente tem que rever esses conceitos, porque assim, às vezes a gente passa por várias relações e acha que o defeito tá só no outro, e muitas vezes tá na gente. A gente segue para padrões limitantes, frustrações que trazem da infância e coloca na vida adulta. Então a gente tem que começar a rever, tá? Porque muitas vezes a gente, sim, eu particularmente posso falar, eu quero ser protegida, eu quero ser amada, eu quero ser desejada. A gente quer o combo, a gente quer. Só que não é toda hora assim. Agora o que não dá pra ser é assim, voltamos, tá tudo bem, tá na zona de conforto, deixa tudo do jeito que tá. Eu sempre uso uma frase assim, ó, quem não dá assistência, abre espaço pra concorrência. E é uma frase assim, verídica, tá? Então mudem o comportamento de vocês, vejam as coisas com equilíbrio. Será que você tá usando o coração e a razão, né? Na mesma medida, que foi a mensagem do povo cigano pra vocês? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do Templo de Afrodite. Se vocês gostaram, coloca aí pra mim saber. E não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda que o canal é relevante. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Vamos lá para a segunda opção. Oiê, vamos lá? Segunda opção, que é a Ágata Rosa. Gente, vamos lá. Para quem não conhece o Templo de Afrodite, eu já falei no outro vídeo e vou falar novamente. É ele versus você, tá? Ou seja, sentimentos. Vou fazer uma coluna aqui, outra aqui. Aqui é ele, aqui é vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Bem-vindos a todos vocês que estão aqui comigo. Bem-vindos ao canal Os Mistérios do Tarô. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que todos que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Por que eu tô usando tarôs diferentes do outro? Para que não fique energia cruzada, tá bom? Para que não
para que não fique energia cruzada, porque aí depois eu higienizo os tarô. Eu gosto sempre de usar tarôs diferentes para não cruzar as energias. Vamos lá. Quais são os sentimentos, o pensamento, os desejos? Templo de Afrodite. Fala aqui, tarô. Versus os meus queridos e minhas queridas. Fala aqui pra mim. Gente, o Templo de Afrodite é muito interessante, tá? Mental, sentimental e os desejos dele. Conexão, como fica essa história, o futuro dessa história dele. Vamos lá. Vocês. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho. Que todos que aqui estão saiam melhor do que chegaram. Que vocês, por favor, não esqueçam de dar o like, meus queridos e minhas queridas, para que o canal entenda, que o YouTube entenda que o canal é relevante, para que ele alcance maior número de pessoas, para que as pessoas possam ser ajudadas, né? Para que as pessoas se entendam, possam ter uma palavra que possa auxiliá-la. Vamos lá, tarô. E gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. Eu nunca vou cansar de agradecer. Fundo do deck, que eu tô olhando o fundo do deck, vamos ver energia. Que energia que tá regindo essa relação da parte dele? Que energia que tá regindo essa relação, tarô, da parte do alecrim dourado dos meus queridos e das minhas queridas. Opa, eu não peguei a carta aqui, né? Depois eu pego, peraí. Que energia? Ops. Gente, o Templo de Afrodite vão fazer vocês pensarem como vocês mesmas estão, tá bom? E os amantes. Fundo do deck. Sacerdotisa. Eu vou pegar a carta aqui de vocês, que eu não peguei. Vou embaralhar novamente, tá? Daqui uma carta tarô. Dos meus queridos e minhas queridas. Fundo do deck. Qual a energia central que rege os meus queridos e minhas queridas nessa situação? Qual a energia central, tarô? Ei, tudo é pendurado. Gente, vocês podem acreditar, o fundo do deck da energia central de vocês é os enamorados e a energia dele é os enamorados. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha, ele tá vibrando os enamorados. Os enamorados é o que nada mais é, nada menos é do que dúvida, né? Tem sentimentos por vocês, gosta de estar com vocês, mas ele tá cheio de dúvidas aqui. É uma carta onde remete muito pra mim. Não sei se fico, não sei se tomo atitude ou se não tomo, mas eu gosto, eu não gosto. É isso, ele tá nesse sentimento. É como se tivesse um mistério aqui, tá bom? Quais são os pensamentos dele? O mago, ele tá no mago, né? Ele tá querendo iniciar alguma coisa, começar alguma coisa, ir atrás de alguma coisa, manifestar alguma coisa. Ele tá cheio de pensamentos. Ele não sabe por onde começar, mas ele tem todas as armas na mão. Ele quer iniciar alguma coisa aqui. Ele tá... Como é que eu posso dizer aqui? É como se os pensamentos dele tivesse cheio de novidades. Por onde ele vai começar? Ele tá criativo nesse momento, sem saber o que fazer. Vamos ver você. Você tá no 3 de copas.
Gente, olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês estão querendo, vocês têm sentimento por essa pessoa, mas o mental de vocês é que vocês querem celebrar alguma coisa, vocês querem comemorar alguma coisa. Vocês estão no mental assim, porque eles venham atrás para que vocês possam comemorar. Porém, a energia de vocês está no dependurado, né? Qual é a energia do dependurado? Vocês estão vendo as coisas com uma visão totalmente conturbada, totalmente distorcida, como se estivesse se sentindo sem saída, para onde ir. E ao mesmo tempo vocês estão querendo comemorar alguma coisa, ir atrás de alguma coisa, sabe? Celebrar alguma coisa. Pra ser mais clara, vocês acham que tem outra pessoa aqui, tá? Por mais que vocês estejam... Mas, Vitória, você acabou de falar sobre celebração. Por que eu falei sobre celebração? Porque o 3 de copas é uma carta de comemoração, mas ela também fala... É 3, né? Então, vocês acham que ele tá comemorando alguma coisa com outra pessoa, né? É isso que eu queria dizer. Ele tá comemorando alguma coisa com outra pessoa. O pensamento de vocês é esse. Que tem outra pessoa aí, onde ele tá comemorando, onde ele tá trocando elétrons, e aí vocês estão sofrendo por causa disso. É o mental de vocês, a gente tá falando aqui do mental. O dele, ele tá no mago, né? Tá pronto pra manifestar alguma coisa, mas vamos ver o que. Os sentimentos dele, o rei de ouros, né? O rei de ouros, ele é muito prático, gente. Ele é prático, ele é materialista, ele é controlador. O sentimento dele aqui, ele quer controlar. Ele quer controlar alguma coisa aqui. Ele quer, como a gente tá ele versus você, ele tá querendo controlar essa situação, querendo dizer aqui eu posso, vou fazer, porque eu sou prático, sabe? Eu sei o que eu quero. E é teimoso, tá? Então o sentimento dele aqui no momento é de concretizar algo, ele quer estabilizar alguma coisa com vocês aqui, ou com vocês ou com outra pessoa. Calma aí, a gente tá falando ele versus você, como você. Eita Deus. Gente, vocês querem ter uma conversa séria, mas quer ferir nas palavras, vocês querem brigar, vocês querem sair devorando tudo, né? Porque o Cavaleiro de Paus fala disso, fala sobre, sabe, ser direto, tem a impulsividade em pessoa. Eu falo que o Cavaleiro de Espadas é a impulsividade em pessoa. Ele é argumentativo. Então, vocês estão assim, no argumentativo. Vocês estão querendo ter uma conversa direta, falar logo o que pensa, que é achar que ele tem outra pessoa, é isso que vocês estão aqui. Né? Mas a gente perguntou dos sentimentos. Né? E os seus sentimentos nesse momento agora é de impaciência. Você está impaciente. Você está querendo agir de qualquer forma. É isso que você está sentindo nesse momento. Vamos ver quais são os desejos dele. Os desejos... Cavaleiro de Copas. Gente, o Cavaleiro de Copas, ele é romântico, né? Ele é sedutor. Então, assim, os desejos dele para com você são bons. Só que eu não posso deixar de falar que ele é escapista. Eu falo isso, que o Cavaleiro de Copas, ele é escorregadio, ele gosta de iludir, ele é idealista, é romântico, é o mais romântico do tarô. Ele é sedutor, mas não é confiável, tá? Porque ele é escapista, ele é volúvel, então ele não é confiável. Então, nesse momento, os desejos dele, ele tem desejo por vocês se dão bem, não tem como discutir sobre isso, vocês estão super bem, né, na troca de elétrons, mas é ilusório. Vamos ver você. Vocês estão no rei. Vocês estão no Cavaleiros de Paus. 2 cavaleiros, 2. Os dois, ambos querem, né, tomar alguma iniciativa. Ambos querem estar juntos. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. O Cavaleiro de Paus versus o Cavaleiro de Copas são bem parecidos, por mais que sejam naipes diferentes. Porque, ó, o de Paus, ele é impulsivo. Ele é muito impulsivo, só que ele também é apaixonado, né? Ele tem o fogo, né? Ele é apaixonado, ele é destemido. E o de Copas, ele é romântico, sedutor, sonhador, ilusório, escapista, volúvel.
tá bom? E esse é o impulsivo, né? Espontâneo demais, destemido. São cavalheiros que têm característica, ou seja, vocês, o desejo de vocês é que a vida faça algo que traga eles de volta para vocês, tá bom? Vocês querem resolver as coisas de forma, como é que eu posso falar? Rápida. Vocês querem que as coisas resolvam de forma rápida. Mas toma cuidado, gente. O desejo de vocês muitas vezes não é o que é o mais coerente. Tomem muito cuidado. Né? A conexão, né? O futuro dessa relação. Valete de ouros. E a temperança. Olha, gente, a temperança caiu bem aqui no fundo do deck dele, tá? E essa carta de vocês, no fundo do deck dele. Temperança e temperança. Tá vendo? As duas. Então, ou seja, vocês querem equilíbrio. Vocês querem equilíbrio. Mas vocês querem equilíbrio. Mas qual é o desenredo dessa relação? Gente, se vocês estiverem afastados, não vejo procura agora, nesse momento. Por que eu não vejo procura? Por mais que o Valete fale sobre levar uma comunicação, seja um mensageiro, né? Mas ele é cauteloso, né? Conservador. O Valete de ouros, ele é pragmático, né? Então ele aguarda, ele analisa, se ele tiver que ter que falar alguma coisa, vai ser prático, sem rodeio. Porém, a relação de vocês está na temperança, ou seja, buscando equilíbrio, buscando a espiritualidade, buscando se entender também. Então, assim, o futuro de vocês, se aqui vocês estão afastados, não vai ser agora, tá bom? Vocês primeiro vão ter que se equilibrar, se entender. Agora eu vou fazer um adendo nesse templo de Afrodite aqui, ó. Ele versus você. Você tá na mente que ele tem outra pessoa, tá? E eu acredito que deva ter, tá? Deva ter. A gente tá falando de templo de Afrodite, a gente tá falando de amor, literalmente. Então não vou dizer que essa interferência aqui é um trabalho, um filho, não vou falar isso não, tá? É uma interferência, tem pessoas do outro lado. Se é porque ele é casado ou você é casado, tem interferências. E você realmente está com isso na sua mente. Você está querendo confusão, você está querendo briga. Seus sentimentos agora estão um turbilhão de sentimento. E ao mesmo tempo você está se sentindo sem saída. Você não se vê nessa situação, você também está com dúvida. Você acha que ele pode não ter mais sentimentos por você. Porém, ele tá nos amantes, mas o fundo do deck é a sacerdotisa, ou seja, significa que ele tá tentando também te esconder alguma coisa que tenha acontecido aí. Ele tá querendo manifestar alguma coisa, mas ele tá analisando. Ele tá aqui, ó, confortável, na zona de conforto dele, sentado no trono. Qual é o sentimento dele? Opa, deixa eu me controlar aqui, deixa eu analisar, deixa eu tentar ser prático, deixa eu... Sabe assim? É assim que ele tá se sentindo. Então, assim, aqui, vocês, não vou mentir pra vocês. Tem interferência? Sim, tá? Vocês levam uma vida muito conflituosa, onde muitas vezes vocês têm dúvidas o tempo todo, ficam estressados o tempo todo. Quem é essa interferência? Talvez ele tenha uma outra pessoa, ou você tenha uma outra pessoa. Eu não sei. Por que eu tô falando você? Porque o seu pensamento é que ele tem outra, tá? Que você tá cansada dessas interferências e que você não aguenta mais, tá? Que você quer falar umas verdades pra essa pessoa. É isso que eu vejo aqui. Então, vou voltar, tá? Vou voltar para que vocês entendam. Vou falar novamente. Então, assim, ó. A mente dele, ele quer manifestar algo. Talvez até queira te falar algo, né? Queira te falar algo. A sua mente acha que ele tem mesmo algo pra te falar. Que ele tá comemorando outras coisas com outras pessoas, que ele tá com alguém, que ele tá fazendo... Que ele tá feliz com outra pessoa, que ele tá comemorando, trocando elétrons com outras pessoas, tá bom? O sentimento dele, racional, ele tá racional, sentado no trono dele, querendo estabilidade, querendo conforto, querendo se estabilizar de alguma forma. Prático, pragmático. Você querendo confusão, querendo ir atrás para falar umas verdades, quer agir com impulsividade. Ele
É um cara romântico, ou ela, né? Colocar aí. Eu vou falar sempre nesse gênero e vocês colocam na situação de vocês. É sonhador, tem sentimentos por você, mas ele quer viver a vida assim, tipo, sedutor, romântico, idealista, criativo, escapando das coisas. Não vejo que nesse momento os desejos deles por você é bom, mas é ilusório, tá? É ilusório. E o seu desejo para com ele? Você tá querendo... Você gosta da troca de elétrons, você queria muito que a vida resolvesse as coisas para você. Você tá tentando buscar determinação, se sentindo até meio que entediado com a situação, né? Porque o Cavaleiro de Paus fala muito sobre a pessoa tá entediado, né? Que é um dos desafios, né? O Cavaleiro de Paus, ele é do lado sombra dele, é ficar muito entediado com tudo que acontece. E por que eu tô focalizando isso? Porque o Dependurado fala muito sobre isso, né? A pessoa tá de cabeça para baixo, se sentindo sem foco, entediado, sem visão. Então, eu não podia deixar de falar isso. Eu gosto de falar sempre aquilo que minha intuição aflora e eu falo. E cada um coloque na sua história, né? Tem interferência? Tem, ó. Porque no seu fundo do deck saiu os amantes. E aqui, na energia central dele, os amantes. Vocês estão cheios de dúvidas. Vocês se gostam. Vocês adoram estar juntos. Mas tem interferências aí. Não sei se são interferências passageiras, que isso aconteceu agora no momento, e por isso você está se sentindo uma visão distorcida, né? Até com uma certa imaturidade, por isso que você esteja no sentimento e no desejo aqui querendo fazer e acontecer, tomar atitudes. Pode ser, com toda certeza pode ser. Mas olha, gente, quando a gente fala do templo de Afrodite, pega isso aqui, ó, faça uma autoanálise sobre vocês, tá bom? Faça aí, nem sempre o que a gente pensa é o que tá acontecendo. Ah, Vitória, mas você acabou de falar que tem uma interferência. Tem, mas às vezes a interferência só tá no mental, porque a gente tá falando do naipe de ouros aqui, né? A gente tá falando de um rei de ouros nos sentimentos. Ou seja, ele tem sentimentos por você e são sentimentos enraizados. O que essa interferência pode estar acontecendo? Possa ter que tenha surgido alguém que fez aquele clim, tipo, olha, sabe aquela coisa que você não tá olhando pro lado, não tá olhando pra ninguém e alguém fala, nossa, você tá tão linda hoje, aí você fica com aquela frase, nossa, fulano falou que eu tô tão linda hoje, porque fulano fez uma agrado pra você e aquilo te levanta a terra. De repente passou alguém que fez isso com ele, sabe, ou com ela. Por isso que ele tá na dúvida, seguir em frente ou paro, né? Eu sigo em frente ou vou atrás dela, sigo em frente ou fico sozinho. Então, gente, pode também ser isso, entendeu? Poxa, alguém me despertou interesse. Mas é um interesse superficial, né? Que aqui é o seu pensamento. Então, vocês estão querendo briga, confusão. Só que no sentimento dele, tá mais enraizado que o seu, tá? O sentimento está bem mais enraizado que o seu. Você tá num cavaleiro de espadas. Ou seja, querendo briga, querendo confusão, né? Querendo ter uma conversa franca, querendo, sabe, ir direto ao ponto. Gente, dá uma segurada, nem sempre tem que ser assim, né? Não que vocês tenham que deixar de falar o que pensa, não é isso. Mas, às vezes, a mente viaja tanto que faz a gente produzir coisas que não são verdadeiras, tá? É sobre isso. Às vezes, a mente de vocês estão viajando tanto que faz vocês produzirem coisas que não é verdadeira. Ou seja, no desejo ele tem um cavaleiro de copas, ou seja, ele deseja vocês. Ele deseja vocês, né? E se ele tivesse agora aqui fazendo a pergunta aqui, ó. Se você me fizesse essa pergunta aqui, ó. Ele me deseja? Vamos lá. Desejo versus pensamento, muito, tá? É que o templo de Afrodite, não vou ficar aqui explicando pra vocês, que ninguém que tá aqui tá querendo ser taróloga, né? Não vou ficar cruzando as cartas e fazendo as perguntas aqui, que não é esse o sentido da tiragem hoje. Então, ou seja, ele tem desejo por você, ele gosta de estar com você. Houve uma dúvida? Houve. Eu nem posso dizer aqui que vocês estão separados, que eu não vejo cartas aqui de separados, não vejo isso, eu vejo cartas de dúvidas, tá? E essa tiragem não é complemento da outra, deixando isso bem claro aqui. Eu vejo sentimentos de dúvidas aqui. Dúvidas onde a relação não tá bacana, onde você tá se sentindo sacrificada, onde você não tá se vendo com saída. Isso aqui pode estar espelho, Vitória, mas eu acho que isso aqui pareceu mais comigo
do que essa parte aqui. Pode ter um espelho, isso acontece, às vezes o tarô faz isso também, tá bom? Às vezes o tarô faz isso, troca as cartas, fazem um espelho para que vocês analisem a situação e fazem você raciocinar. Então, gente, aqui o desenredo da história aqui, ó, é um pajem de ouros. É alguém que é uma relação que tem tudo para dar certo, porque o naipe de ouros fala sobre solitude, sobre firmeza, sobre concretização, sobre coisas sólidas, porém tem a temperança. Ou vocês mudam a forma de comportamento de vocês, ou essa relação aqui, ó, ela vai ficar... Tipo, como é que eu posso falar? Porque, querendo ou não, a temperança, né, é o que nada mais é do que você tentando se equilibrar em uma perna só, nesse naipe. Neste naipe, tá? Neste naipe. Ou seja, você quer se equilibrar nessa situação aqui, mas não quer fazer nada para melhorar. É assim que eu vejo. Você quer fazer algo, mas tentando se manter numa posição de equilíbrio onde você se sinta confortável. Mas você já pensou se o outro tá confortável também? Já parou para pensar? É assim que eu vejo esse naipe. Porque se vocês pararem para ver, ela tá fazendo um 4, se equilibrando numa perna só e juntando as duas mãos. Para ela se manter nessa posição, tá bom para ela. Sabe o que eu vejo muito aqui? Eu vejo que assim, ó, ruim ou não, tá bom, a gente tem que continuar assim. E não funciona assim, tá? Pra quem esteja de plantão falando, mas eu não vejo a carta de temperança dessa forma. Gente, eu já falei que cada tiragem é única e tarô não é sentença, não é sentença, é tendência. E eu uso muito a minha intuição e eu vejo isso aqui agora. Eu vejo que vocês preferem continuar numa relação falida, se sentindo confortável da forma que tá, mas ter a pessoa ali do lado de vocês, tá bom? Do que tentar melhorar, do que tentar resolver, do que tentar conversar, do que tentar brigar, do que tentar tirar do outro aquilo que tá incomodando e falar também pro outro aquilo que tá incomodando vocês, tá bom? Eu vejo muito isso aqui. Então, eu espero que o Templo de Afrodite ajude vocês. Vocês me conhecem, quem tá aqui comigo desde o começo. Eu não julgo nada, eu não critico nada. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai fazer uma tiragem e ficar, porque você sabe que isso tá errado. Porque a espiritualidade... Gente, quem sou eu para achar que a espiritualidade acha certo ou errado? Eu não tô aqui, não. Eu sempre uso uma frase assim, ó, o que é pecado ou não aos olhos de Deus? Não sei, tá? Então, assim, eu sou muito sincera, direta. Então, eu não sei, eu não tô aqui pra julgar vocês. Eu tô aqui, pra julgar. Eu tô aqui pra ajudar, pra tentar levar uma palavra que console, uma palavra que conforte, pra ensinar vocês a agir de uma forma melhor. Eu tô falando isso porque eu já fui em vários lugares, as pessoas têm mania de julgar, as pessoas têm mania de criticar, as pessoas têm mania de... Porque você sabe o que é errado, que todo mundo sabe o que é errado e o que é certo, gente. Todo mundo sabe. Né? A consciência cobra, coloca a cabecinha no travesseiro lá que você sabe o que é certo e o que é errado. Então não vai ser eu que vou ficar aqui apontando nada. De mim vocês só vão ter auxílio, mostrar o caminho. Nunca vou fazer apologia a nada que faz mal, que é tóxico, né? Que fazem com que vocês sofram, sintam dor. Aqui a intenção é ajudar. E eu vejo que aqui vocês estão querendo arrumar confusão, tá? Porque pra mim o Cavaleiro de Espada fala muito isso. Querendo arrumar confusão, porque a mente de vocês estão viajando aí em um monte de lugar, tá bom? Vou agora tirar um conselho pra vocês. Mensagem do povo cigano. Espero que o Templo de Afrodite ajude vocês a pensarem. Vitória, mas você falou que tem interferência, né? Pode ser um triângulo. Se não for um triângulo, se não for um quarteto, tem uma interferência. A pessoa tá na dúvida, você tá na dúvida, né? Tá todo mundo aqui na dúvida, querendo... E eu vejo que os sentimentos dele é mais sinceros do que o seu, porque você tá querendo confusão. Gente, eu sou sincera, então vocês têm que dar uma controlada nessas emoções de vocês. Dá uma controlada. Porque às vezes a gente arruma confusão sem o outro dever nada, né? E isso vai desgastando. Vamos lá. Pessoal, comentem, digam se gostou do Templo de Afrodite, que aí eu faço mais vezes, né? A gente vai mudando os temas pra ver se a energia muda. Às vezes a energia fica predominante por muito tempo. Então a gente vai mudando. Vamos lá. Vamos lá, tarô. Uma mensagem para meus queridos e minhas queridas. Essa mensagem é para vocês, tá bom? Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo para que o YouTube entenda que o canal é relevante e ele chegue a maior número de pessoas, tá, pessoal?
Gratidão a todos vocês que estão aqui desde o começo. E gratidão aos novos inscritos por estarem aqui, tá bom? Vamos lá. Uma mensagem para vocês. O Cavaleiro. Enfrente os desafios. Não existe obstáculos intransponível. Terá êxito e proteção. Acredite em você. Quaisquer que sejam os obstáculos você vencerá usando a coragem e o discernimento pela razão e pelo equilíbrio. Olha, aqui fala muito sobre esse cavaleiro. Por que eu tô repetindo sobre esse cavaleiro aqui? Ele é corajoso, ele é destemido, né? Esse é o lado luz. No lado sombra, sai rasgando com as palavras, fere com as palavras, é impossível, é impaciente, não aceita perder porque é argumentativo, ele gosta de argumentar tudo. Só que aqui na mensagem veio aqui para vocês, ó. Enfrente os desafios, não existe obstáculos intransponíveis. Terá êxito e proteção. Acredita em você. Quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá. Ou seja, se essa relação tá tendo obstáculo, você precisa, ter coragem, acreditar em vocês, ter discernimento pela razão e pelo equilíbrio, tá? Essa é a mensagem do povo cigano. Então, ou seja, o tempo todo eu falei pra vocês aqui que esta pessoa tá mais equilibrado e sabendo o que quer do que vocês. A mente de vocês tá bem bagunçadinha, pensando bobeira, querendo celebrar, achando que a pessoa quer celebrar, quer dizer, querendo ou achando que ele tá celebrando com alguém, né? Corrigindo a minha fala no começo, porque eu falei de forma... às vezes o tarô, ele fala uma coisa e a gente fica aqui tentando explicar de uma forma clara para vocês. Então, ou seja, vocês acham que ele tá com alguém celebrando, que tem interferências aí? E sim, pode ter mesmo. De repente, gente, surgiu alguém que fez uma coisa, que fez um negócio e, opa, isso aqui levantou a lanterna, né? Às vezes eu brinco e falo, isso pode acontecer, né? Isso não... Ninguém tá imune disso ou livre disso. Mas o que eu peço para vocês aqui, meus queridos e minhas queridas, ele está numa energia bem positiva. A única carta que pesa um pouco aqui, ó, é o Cavaleiro de Copas, porque ele é ilusório. Por mais que ele tenha... Ele é romântico, sonhador, gosta de você, gosta de estar com você, gosta de trocar elétrons com você, mas ele é escapista. Então pode ser também por isso que você esteja com medo, porque ele é sedutor demais, galanteador demais, ele chama atenção demais, né? Talvez ele chame muita atenção e isso tá te deixando com receio ou com medo de alguma coisa, tá bom? Muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui comigo. Gratidão a todos vocês. Aqui literalmente você acha que ele tá mentindo e que ele tá escondendo alguma coisa de você. Literalmente, tá? Esse é minha última intuição pra vocês, gente. Mas calma, analise, pense, tá? Nunca tome decisões baseadas na tiragem coletiva de tarô, tá bom? Sejam inteligentes, sejam racionais. Tira o coraçãozinho, coloca na mão e pensa antes de tomar qualquer decisão, tá bom? E é isso, o templo de Afrodite vai mostrar ele versus vocês. Então vocês precisam trabalhar muita coisa. Enquanto ele tá numa zona bem de conforto, eu não vejo essa relação aqui indo pra frente se não haver mudança, né? Até porque a temperança fala muito sobre mudança, sobre equilíbrio espiritual e mental, e um equilíbrio de alma também. Então, eu vejo que aqui precisa, nessa segunda opção, tem que melhorar bastante coisa, tá bom? Coloque na história de vocês aquilo que cabe pra vocês e o que não, deixa pro coleguinha do lado, tá bom? Deus abençoe todos vocês, até a próxima tiragem. E se possível, comentem se gostaram do Templo de Afrodite, que eu volto com ele mais vezes, tá? Beijo, até a próxima!